senhora acredita que realmente tem a ver com a genética, tem responsabilidade dos pais envolvidos? Fala um pouquinho sobre isso. Então, eu acredito, não só eu acredito, e a ciência já demonstrou claramente que há um forte impacto, quer da genética como do ambiente. E acho que esta é uma oportunidade muito boa para explicarmos isso em pormenor. Aliás, deixe-me dizer que as entrevistas foram muito interessantes e as pessoas têm alguma noção. Aliás, houve aqui vários comentários muito verdadeiros da obesidade ser uma doença complexa, de haver aqui uma necessidade de intervenção muito precoce dos pais. E nós, quando olhamos para a obesidade infantil, temos que fazer aqui um ponto de situação e explicar que isto é um reflexo de uma pandemia que afeta os adultos, portanto, que afeta toda a população mundial, que é, na verdade, a doença crónica mais frequente em todo o nosso planeta, está a crescer exponencialmente e que de facto é um problema gravíssimo porque a obesidade é causa de muitas outras doenças. Já na infância estão a manifestar-se complicações da obesidade como a diabetes e não só. Há mais de 200 doenças que estão associadas à obesidade. E quando nós falamos de faixas etárias como a idade pediátrica e cada vez mais jovens a apresentarem excesso de peso e a obesidade, isto prediz que estes futuros adultos vão aparecer ainda mais precocemente com estas complicações. Portanto, nós não estamos a falar só de uma doença complexa, mas que uma doença que vai acarretar muitas outras doenças e vai ter um grande impacto na saúde pública em Portugal e no mundo inteiro. Agora, olhemos para as causas desta obesidade e particularmente da obesidade infantil. Eu gostava de referir que há aqui alguns conceitos que foram comentados nas entrevistas que são muito verdadeiros. Isto começa em casa, mas eu diria que começa mesmo antes da concepção. E poucas pessoas ainda falam sobre isto. Nós sabemos que a alimentação é extremamente importante, que há um forte impacto dos alimentos ultraprocessados e açucarados, é verdade, é um dos principais fatores, mas porquê é que a pré-conceição é importante? Bem, vamos lá ver. Todos nós temos um pool genético e há um potencial genético de manifestação de algumas doenças ou não. O que nós estamos a assistir é que, de facto, a genética que é herdada contribui em 40% a 70% para aquilo que vai ser a definição do nosso peso corporal. Mas nós não podemos dizer que os genes determinam apenas, exclusivamente a obesidade. Há uma interação destes genes com o ambiente envolvente. E é esta interação da genética que é herdada com aquilo que é a exposição ambiental que vai interferir e causar um maior risco ou não de se desenvolver a obesidade. Então vamos lá ver. Imagino que os pais têm obesidade. E que tanto o pai como a mãe, antes mesmo da concepção de uma criança, antes da fecundação, vão ter uma determinada dieta que é mais calórica, mais rica em açúcar, em alimentos com gordura, etc. Um estilo de vida mais agitado, com mais stress, menos atividade física, e isso vai influenciar por fenómenos epigenéticos a genética que é herdada depois na futura criança. Depois nós falamos da própria gestação. Se a mãe tem obesidade, o ganho ponderal durante a própria gestação, quais os hábitos alimentares, o estado nutricional da mãe. A amamentação, que foi muito bem falada pela doutora Ana, é fundamental e vai ser determinante. Portanto, para a prevenção da obesidade, só para termos uma ideia, a amamentação pode reduzir até 24% o risco de uma criança ter obesidade. E depois a exposição. A introdução alimentar, principalmente nos primeiros 2 anos de vida, pode ser determinante para aquilo que vai ser também o comportamento alimentar e a regulação do apetite nas crianças. Porque em idades tão jovens, em que há um neurodesenvolvimento, portanto, cerebral, o contacto com alimentos altamente palatáveis, que são estes alimentos muito publicitados, ricos em açúcar, portanto aquela velha história, e nós lembramos culturalmente de, para acalmar a criança, uma chupeta com mel. Dar açúcar a uma criança com menos de 2 anos vai estimular as vias de recompensa no cérebro e ativando-as muito precocemente. Portanto, este excesso de estímulo vai depois fazer com que haja interferência com o próprio paladar no futuro, e isto é uma criança que depois potencialmente vai estar mais predisposta a querer alimentos mais calóricos, particularmente o açúcar, por exemplo. Isto são só exemplos de como é que nós temos de facto uma genética, mas nós não estamos determinados que por o pai ou a mãe terem a obesidade vão ter de facto
ter obesidade. É possível interferir, é possível prevenir a obesidade e atuar desde muito cedo, desde a concepção, da gestação e particularmente antes dos 2 anos, evitar de todo o açúcar e os alimentos ultraprocessados. Agora, quando me pergunta que problemas hormonais é que podem estar associados à obesidade, a verdade é que a maior parte das crianças com obesidade não tem uma causa hormonal. Portanto, apenas 5% dos casos de obesidade extrema estão associados a síndromes muito raros, em que há mutações genéticas relacionadas com a regulação do apetite, portanto, em que essas crianças têm uma fome muito intensa e uma apetência muito grande para comer. Eu diria que era o caso daquela criança que foi ali apresentada na reportagem. Essa criança poderia ter indicação para fazer um estudo genético, porque já tinha um peso muito excessivo, tinha muita fome e manifestou a obesidade antes dos 5 anos, portanto aí são casos específicos em que o pediatra deve realmente fazer um estudo genético, um estudo mais profundo, mas em termos de patologia hormonal é muito raro. A maior parte das situações são situações de obesidade multifatorial. Okay? Para não falar também dos fatores psicológicos, do stress em casa, da conexão que há ou não há com os pais. Está muito bem demonstrado, por exemplo, que as crianças que passam mais tempo, que fazem as refeições todas sentadas à mesa com os pais, são crianças que vão ter menos risco de obesidade. Obviamente também o sedentarismo, isso já foi muito bem falado ali na reportagem, e há um outro fator que a evidência científica também demonstra ter um impacto muito grande e que é pouco falado, que são as horas de sono da criança. Portanto, horas de sono adequadas são muito importantes também para manter aqui um biorritmo e a regulação adequada do apetite, porque também vai prevenir aqui a obesidade futura.